Oi gente, tudo bem? Eu sou a Malu, se você não me conhece ainda, eu sou estudante de medicina e sou apaixonada por literatura. Então aqui no canal você vai encontrar um pouquinho de tudo do meu universo, inclusive sobre algumas resenhas assim de livros. Na verdade não é nem resenha, o que eu queria falar hoje com vocês aqui era sobre 3 aprendizados que eu tive lendo George Orwell, 3 aprendizados que eu consolidei, né? 3 coisas assim que eu notei, eu falei, caraca, que livraço, o mundo precisa conhecer esse livro. E eu preciso falar do que eu aprendi também, porque no último vídeo ali do David Goggins, do livro que eu trouxe, se vocês quiserem eu posso sempre estar trazendo esses aprendizados, porque no fim das contas eu sempre escrevo mesmo o que eu aprendi com os livros, então é só transformar em vídeo, né, trazer do meu caderno aqui e transformar em vídeo. No último livro do David Goggins vocês gostaram bastante, eu falei de autoconfiança, falei do pote de biscoitos e foi bem legal, eu recebi vários feedbacks bacanas, então hoje a gente vai falar do George Orwell. Eu já tinha tentado ler George Orwell antes, eu tentei ler o Revolução dos Bichos várias vezes. E olha que engraçado, porque é um livro pequenininho, né? Bem menor que esse aqui. Mas simplesmente não me desceu. Eu acho que eu não li no momento, assim, que era propício. Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Às vezes a gente pega uns livros sensacionais, mas no momento errado, às vezes não é aquele momento de ler aquele livro, né? Por isso, não jogue fora. Se você tem um livro assim, se você já pegou um livro assim, deixa guardadinho na tua estante. A hora dele vai chegar. E eu já tinha, né, tentado ler assim George Orwell. Falei, cara, muito maçante. Não gostei, não curti. A história é meio nhé. Daí eu fui deixando pra depois. Até que todo mundo me mandava ler George Orwell em 1984, Revolução dos Bichos, Eu falei, gente, não é possível. Eu sei que os clássicos são os clássicos por um motivo, mas ai, cara, que saco. Aí teve a Prime Day, o que aconteceu? Entrou em promo, né? A 1984 ficou em promoção, falei, vou ler. It's the time. E aí, no que eu comecei a ler, gente, eu simplesmente, assim, me apaixonei por esse livro. Pela narrativa em si, pela história, a construção da mentalidade dos personagens e do personagem principal, né, do protagonista, assim, é muito incrível. A leitura é muito incrível. Os clássicos, eles realmente são os clássicos por um motivo específico, que é muito bem escrito. Gente, o negócio é muito bem escrito, não sei explicar pra vocês. E aí eu queria falar de 3 aprendizados que eu tive que não necessariamente tem a ver, assim, com literatura em si. Eu vou pegar a minha colinha aqui, se vocês me verem olhando pra baixo, porque eu escrevi. E, assim, é um livraço, gente. Pra ambientar vocês, quem nunca leu ou quem tá entrando aqui de paraquedas, né, e nunca ouviu falar, o 1984 é uma distopia, então é uma sociedade, assim, meio paralela, onde o tema vigente é o socialismo, né, o comunismo, de maneira geral. E é uma sociedade, assim, muito opressora, uma sociedade meio ditatorial, onde as pessoas elas mal podem conversar entre si, onde as pessoas elas não têm liberdade de expressão, existe uma vigília, né, dos personagens o tempo inteiro, que é o grande irmão tá sempre vigiando eles, é o que o livro fala. E assim, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível, mas eu queria que vocês prestassem atenção. Se vocês nunca leram, vocês vão poder ler depois desse vídeo também. Inclusive esse vídeo é mais pra quem ainda não leu do que pra quem já leu. E assim, uma das coisas que eu mais aprendi dentro de 1984, dentro dessa vivência de regime ditatorial. Eu gosto muito dessa pegada de distopia em livro, em filme, né? Tem vários filmes que eu gosto, assim, nessa pegada. Por exemplo, esse final de semana eu assisti Os Jogos Vorazes. É muito incrível. Eu assisti Convergente, Divergentes. Eu gosto dessa pegada, sabe? E uma das coisas que eu mais gosto, assim, de observar, e que ficou muito claro pra mim em 1984, é justamente esse estar atento e apreciar os pequenos momentos, sabe? Eu lembro que tem uma parte muito específica, assim, do livro, onde ele sente o cheiro de café puro, ele tá lá no quarto com uma pessoa, né, eu não vou dar spoiler aqui, mas ele tá num quarto com uma pessoa e essa pessoa, ela consegue roubar açúcar de verdade, que eles não tinham acesso, e consegue roubar café também, e aí ele fala que o cheiro do café invadiu o quarto. E aquele momento foi mágico, porque ele podia abraçar quem ele gostava, ele podia sentir o cheiro do café, e assim, são momentos muito simples, sabe? Que às vezes a gente deixa passar despercebido. Tudo bem que a gente não tá no regime ditatorial, né? Graças a Deus. E espero que não estejamos nunca. Mas são pequenos momentos que a gente também precisa estar atento pra apreciar, sabe? O cheiro do café, o abraço de quem a gente ama, sabe? São pequenos momentos, até na hora que você tá lendo, assim, às vezes você tá lendo, vê um pôr do sol. São momentos que você está 100% presente, 100%
aproveitando isso ali, sabe? Eu acho muito incrível e muitas vezes quando a gente tá nessa correria, nessa maluquice, nessa vida acelerada que a gente leva, são coisas que passam muito despercebidas, né? São momentos que muitas vezes passam despercebidos e eu amei muito que em vários momentos, assim, ele traz essa simplicidade de observar a natureza, de comer uma comida boa como algo a estar, a ser e a se estar presente. Então eu gostei muito, foi uma das coisas que eu mais percebi, assim, no livro. E eu acho que é algo que a gente pode trazer pro nosso dia a dia. A segunda coisa que eu percebi também e que eu acho, assim, crucial pra gente viver bem e que, inclusive, tem vários artigos científicos falando sobre isso, é justamente a ideia de você cultivar e de você ter bons relacionamentos. No livro, no regime ditatorial em si, as pessoas não são muito amigas, né? Não se pode confiar muito em ninguém. Até as próprias crianças ali, elas te denunciam pro Estado se você cometeu alguma coisa errada, ou se, né, elas perceberem que tem algo errado. O poder da família, o poder da amizade, o poder de criar afetos e conexões fica muito claro pra mim como um pilar fundamental pra felicidade do indivíduo, sabe? É muito bom você ter em quem confiar, você ter em quem se apoiar. Em vários momentos, o próprio personagem, ele se sente, assim, desamparado. Ele fica lembrando, assim, de momentos da infância dele, momentos com a mãe dele, assim, que são muito dolorosos. E dá pra sentir que ele realmente sente essa falta, sabe? Dá pra perceber o desamparo dele, muitas vezes, em não ter ninguém, não ter com quem contar. Então, uma das coisas que ficou muito claro pra mim no 1984 também é que existe um poder muito grande no núcleo familiar, um poder muito grande nas conexões que a gente firma, né? De ser humano pra ser humano, e que sozinho a gente é muito mais fraco, querendo ou não, né? Mais fraco, assim, no sentido de a gente pode mais quando a gente sabe que tem pessoas ali com quem contar. A gente pode mais quando a gente tem um por quem lutar, muito mais do que por que lutar, sabe? Então achei isso muito interessante. E o terceiro e último aprendizado que eu tive, assim, foi sobre humanidade. O personagem em vários momentos, o sistema em vários momentos faz com que eles percam isso, né? Tem uma cena em específico que isso me tocou muito, que foi a cena onde ele chuta uma mão, cai uma bomba, eles estão em guerra com outros países, enfim. E aí ele lembra de ter uma mão despedaçada, assim, jogada no asfalto. E aí o personagem, ele simplesmente, o protagonista, ele simplesmente chuta essa mão como se fosse um repolho velho. E aí depois ele vai refletindo sobre isso, o quanto foi falta de humanidade da parte dele fazer isso. E ele reflete do quanto é fácil a gente perder a humanidade, do quanto é fácil a gente parar de enxergar as outras pessoas como pessoas que têm uma história, que foram importantes para outras pessoas, que faziam coisas importantes, que viviam, que tinham filhos, que eram filhos de alguém. Então é muito interessante porque por vezes a gente também, talvez no nível não tão radical, mas por vezes a gente também deixa de enxergar o outro com esse olhar mais humano, né? A gente começa a enxergar às vezes como números, como estatísticas. Me tocou bastante, sabe? Ele permanecer com esse olhar humano. E foi basicamente isso. Esses foram, assim, os 3 pontos, 3 aprendizados que mais me tocaram no livro do George Orwell. Leiam 1984. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês comprarem, tá? Foi um vídeo mais curtinho. Comentem se vocês curtiram também, que aí eu posso trazer de outros livros. Eu tô pensando em fazer um nesse estilo com o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Posso trazer outros da Clarice também, que é a minha escritora favorita. E não deixem de curtir, compartilhar o vídeo, que é super importante pra mim. É o meu trabalho, então não deixa de dar trabalho, né? Um beijo e até o próximo vídeo.